Bem-vindos às Conversas Abertas. Falamos hoje sobre género, igualdade de género e nas questões sociais que se levantam em torno deste assunto. Ouvimos diferentes opiniões que atestam a existência de muitas dúvidas sobre as questões do género, mas também nos mostram uma aceitação em relação à diversidade. Connosco, em estúdio, está a professora da Universidade Aberta, Cristina Pereira Vieira, doutorada em Sociologia, e a quem eu começo por agradecer a presença em estúdio. Sra. Professora, antes de começarmos a falar, eu gostava que ouvíssemos alguns testemunhos que captámos que fazem a distinção entre sexo e identidade do género. Vamos a isso? Vamos a isso. Sexo e género. Sexo é como nós nascemos, género tem a ver com como a pessoa se identifica. O sexo, a ideia que a pessoa foi, desde pequena, que foi incutida é feminino e masculino. O género, acho que agora é muito polémico e há uma quantidade de géneros que eu, sinceramente, alguns até nem percebo muito bem, porque são tantos. São os trans, são os bis, é uma série de conceitos novos na sociedade que a pessoa tem que se ir adaptando, mas que causa alguma estranheza, mas é a evolução dos tempos, temos que aceitar. Sinceramente não sei. Género supostamente seriam dois, masculino e feminino, e sexo é aquilo com que se nasce ou que se altera. Acha que é preciso explicar, pode ser ter uma pessoa ter um sexo e achar-se que é outro, é outra coisa, mas em termos práticos um vai ao urologista, outro vai ao ginecologista. Sei. Qual é? O sexo é habitualmente o que eu nasci ou não. E o gênero é o que eu escolho ser. Sra. Professora, ainda existem muitas dúvidas entre sexo e género. Quer esclarecer-nos? Sim, existe de facto alguma confusão, ainda que fico bastante agradada porque algumas das pessoas que foram entrevistadas disseram de forma diferente, mas disseram de facto, fizeram bem a distinção. Falar de sexo, e o primeiro entrevistado e a última pessoa que também falou, é de facto falar no domínio do biológico, do fisiológico, os cromossomas, são os órgãos genitais, portanto, falar de sexo é estritamente biológico e está muito direcionado de alguma forma para uma configuração binária, não é? Sexo masculino, sexo feminino. A identidade de género, ao falar de género, tem que ver tem uma inscrição social, cultural, e tal como foi dito na peça inicial, é socialmente uma norma social e, portanto, vai variando ao longo dos tempos e no mesmo contexto histórico, no mesmo tempo histórico, também pode variar de cultura para cultura. Portanto, estamos a falar de coisas muito diferentes. Sra. Professora, quando existe uma incongruência entre o género sentido e o sexo biológico, estamos a falar de uma disforia de género. Para que as pessoas em casa nos percebam, isto significa que se eu nasci num corpo de mulher e se me sentir homem, ou exatamente o contrário, não é? Se eu nasci homem e me sinto mulher, como é que estas pessoas vivem? Estas pessoas vivem com um grande sofrimento e vou explicar um bocadinho para nós percebermos que quando falamos em género, temos que falar nas questões da identidade de género, expressão de género e características de género. São diferentes, mas complementares. Se a identidade de género tem que ver com a forma como a pessoa se sente, e tal como foi dito na peça, e muito bem, a expressão de género tem que ver com a forma, a aparência, a roupa e a forma, o estilo que eu escolho. Como me visto, como me apresento perante, exatamente. Exatamente, pronto. E as características de género têm que ver com as expectativas. Ora, nós, quando o bebê ainda está dentro da barriga da mãe, nós percebemos logo um conjunto de expectativas. Quando a mãe ou o pai sabem o sexo da criança, há logo todo um conjunto de expectativas e uma forma de exteriorizar essas expectativas de acordo com o que a norma social construiu. E, portanto, tal como eu disse,
se nós nos reportarmos, por exemplo, à situação de como nos vestimos atualmente, e se fôssemos, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de dar porque conseguimos perceber bem a diferença, como os homens se vestiam no tempo de Luís XIV. Essa imagem é uma imagem muitíssimo interessante. Se trouxéssemos a forma de vestir na altura de Luís XIV para a atualidade, com colãs, com próteses, perucas, com uma pintura, os próprios vestidos, as joias, os folhos e as rendas, trazíamos de alguma forma para a atualidade, e há alguma estranheza, porque há uma forma há uma construção aqui, uma falsa homogeneidade que na realidade é construída. E por isso, as expectativas em relação à pessoa cujo seu sexo biológico é algo diferente de como a pessoa se sente, e a pressão social à volta cria uma grande angústia. E esta angústia e sofrimento, quando falo em relação à disforia de género, tem que ver com esta questão de que, levando à automutilação, ao sofrimento interior, ao isolamento, tentativas de suicídio e, por último, mais grave, em situações de suicídio. Isto acontece com muitos jovens, não é, que estão a passar pela situação. Mas eu tenho que lhe perguntar se este desconforto é permanente ou pode ser transitório? Quando esta questão, em termos emocionais, está criada esta situação, é óbvio que é transitório. Agora, se esta situação não for criada, se existir a tal pressão de que só há espaço para a tal identidade de género que ser só uma, ou binária, homem e mulher, e a pessoa, claro que entra em sofrimento, não é? Mas a idade é um fator que é levado em conta? Nós percebemos que há pessoas que no seu círculo mais jovens, que até conseguem fazer, assumir-se tal como são, e é assim que deveria ser. Mas temos outros e outras jovens em que não conseguem fazer, não é? E temos pessoas mais velhas, e esta questão, por exemplo, na terceira idade, é algo bastante preocupante. Desde logo a institucionalização, não é? Os lares de idosos não estão preparados para que as pessoas tenham uma identidade de género diferente, a questão da orientação sexual, que também é algo diferente, não é? Em que nós somos uma sociedade heteronormativa, em que a heterossexualidade é a norma, e, portanto, não damos abertura para que outras orientações sexuais possam, em que a pessoa possa, de alguma forma, sentir-se integrada. Antes de entrarmos na questão da orientação sexual, que também gostava que nos esclarecesse, vale a pena falarmos recuar um bocadinho à questão da idade. A maturidade não é um fator importante? Bom, a maturidade é um fator importante em todas as nossas fases da vida, como é óbvio, nós conseguimos perceber isso. Eu tenho, em 2012, desenvolvi uma investigação em que os e as jovens, por exemplo, definiam, referiram uma frase muito interessante que é: se for entre eles, eu não me importo. E quando se questionava se tinham amigos e amigas de uma orientação sexual diferente ou de uma identidade de género diferente, respondiam-me que conheciam vagamente alguém e, portanto, não identificavam imediatamente como amigos do seu círculo. Portanto, conheciam, sabiam que existia, mas não identificavam. Envolvido este tempo, e 10 anos, 15, 12 anos, voltei a aplicar uma investigação à volta deste tema, e o que nota-se aqui que há, por exemplo, jovens que se identificam com uma orientação sexual não heteronormativa e têm amigos muito chegados, e, portanto, isto foi, de facto, houve aqui uma evolução, e não tem que ver exatamente com a questão da maturidade. Agora, como é óbvio, se nós emocionalmente e no nosso círculo primário, que é a família, que tem aqui um papel também muitíssimo importante, não é? Esta questão for bem resolvida, como é óbvio, nós conseguimos também interiormente resolvê-la da melhor forma. A maturidade ajuda, tal como eu disse, nas nossas diferentes fases da vida. Agora, não será tudo se as tais microagressões que nós sofremos diariamente, no cotidiano, e são coisas
muitas vezes que nem nos apercebemos, porque está de tal forma, e deixe-me colocar aqui entre aspas, naturalizado, porque não é, é tal construção social, que nós achamos que é assim e, portanto, as pessoas percebem que algo diferente nela está a acontecer e que não é aceito pelas pessoas que estão à volta, não é? E isso cria-nos uma angústia, cria uma angústia muito grande por quem passa, não é? Por isso. Falou há pouco da orientação sexual. Pode ou não ser diferente do género? Sim, a orientação sexual tem que ver com o lado emocional, com o lado sexual, com o lado romântico. Portanto, e o que nós dizemos é a atração de uma pessoa ou de um sexo, de um género diferente, é heterossexual. Uma atração de uma pessoa de um género igual, né? Homossexual. E depois temos o bissexual, que tem que ver com a possibilidade de mais do que um género. Certo. E se este lado da atração é algo que faz parte da pessoa, portanto a pessoa não pode escolher, no caso do bissexual há uma opção no sentido de porque se sente atraído pelos dois géneros, mas tal como o heterossexual não escolhe, o homossexual também não escolhe, e portanto faz parte eu acho que é isto que na peça as pessoas começam já a entender, que é algo que faz parte socialmente, e a própria evolução da sociedade vai acompanhando também ou vai interiorizando isto, que é muito bom, não é? Num discurso mais otimista. Sim, professora, e como é que são validados? Como é que são validados estes géneros? Eu não diria que nós temos uma tendência de categorizar e de classificar, porque nos deixa de uma forma mais tranquila, não é? Aquilo que nós esperamos, o pôr tudo, há uma imagem muito interessante que é o pôr tudo em caixinhas, não é? Portanto, nós se nos sentirmos que está tudo categorizado... Mas até a própria LGBT... sim, mas mais faz, não é? O símbolo mais é o símbolo da pluralidade e, portanto, ainda que esteja presente a questão algumas siglas, nesta sigla algumas letras que representam, não é? O L, lésbica, o G, o G, gays, exato. O T, trans, ainda assim eu penso que aqui o que eu gostaria de reforçar é o mais, que é a questão da pluralidade e da diversidade. Mas basta uma pessoa dizer, não é, que tem um novo género, é o suficiente? Não. Quer dizer, a pessoa tem O que é que os estudos nos dizem? Sociologicamente, o que é que nos pode... A pessoa tem que se sentir como tal, não é? A identidade de género, tal como nós falamos no início, tem a ver com a forma como a pessoa se sente. Ora, há um processo... Ainda a pessoa diz, eu acordo hoje, vou-me sentir mulher, amanhã sinto-me homem. Não é isso, tem que ver com há um processo aqui, não é? Há um processo de que as pessoas sentem-se que realmente tem que ver com a forma como vivem a sua vida, como se sentem no seu corpo. E o seu corpo biológico, nem sempre, porque o sexo, a identidade de género está independente da anatomia. E como tal, estando independente da anatomia, quando não há uma congruência, não é, entre estes dois fatores, se a pessoa se sente diferente, e por isso falamos, quando a pessoa sente o seu corpo e a sua identidade da mesma forma, chama-se cisgênero. Sim. Quando há uma diferença entre o corpo, da forma de se sentir, é o transgênero. E aí... Eu, de facto, nesta sigla gosto de realçar o mais, porque o mais é o sinónimo de pluralidade. Vamos ver como é que os nossos entrevistados se posicionam a estes novos conceitos. Eu acho que hoje em dia cada um tem que ser como se sente bem, independentemente de como nasce. Acho que as pessoas têm que ser como são e como se sentem. Não é uma questão de agora, é uma questão que veio ao de cima agora, uma questão cultural, de mudança cultural das pessoas, não é? E por alguma pressão do grupo onde essas pessoas se inserem. Não sou crítico de nenhuma das posições. Não gosto é de exuberância em nenhuma delas, exibicionismo.
mas não sou crítico nenhuma delas. Eu já vivi muito, já vivi em outras culturas, só para dizer que entrei para a escola em Goa, portanto, os meus amigos eram hindus, eram muçulmanos. Eu tenho uma atitude, não me preocupa muito esses temas, porque sei que a evolução natural é a aceitabilidade, as pessoas vão evoluindo, há certos preconceitos que nos foram transmitidos pela nossa educação, pela formação, mas que se vão estabilizando à medida que as pessoas vão conhecendo novas situações. Portanto, não queria dizer a palavra liberal, não é bem o termo, mas sou tolerante nessa aceitabilidade. Aliás, acho que todas as famílias já sabem conviver com isso. Que cada um tem o direito de ser o que quer ser. A escolha de cada um. Basta a gente respeitar. Eu vou criar minha filha da maneira mais livre possível que eu puder, e ela vai ser o que ela quiser ser, e eu vou aceitar da forma que ela quiser ser. Eu acho que o amor existe acima de qualquer coisa. E eu a amo, e se ela quiser ser o que ela quiser, ela vai ser minha filha de qualquer jeito. Sra. Professora, há sem dúvida alguns dos entrevistados que mostram algum incómodo, mas há, quase que eu posso dizer, em relação a estes entrevistados, é generalizada uma aceitação. A sociedade portuguesa, mas também temos que perceber que estamos em Lisboa, não é? Numa multiculturalidade, e que é uma cidade aberta, é a capital, e portanto, mas eu penso que de uma maneira geral, agora, as coisas estão, de facto, tal como foi dito na peça, estão a evoluir. Ainda assim, eu gostaria de trazer aqui também o outro lado para nós percebermos e enquadrarmos um pouco isto, que é a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem como função o aconselhamento e o reforço dos direitos fundamentais, e que agora, muito recentemente, em 2023, em julho, este ano, em julho, lançou de novo um inquérito às pessoas em relação à percepção, os comportamentos e as práticas LGBTI. Tem, contudo, dados de 2019 e que nos mostra, e estes dados foram retirados ou responderam 1.400 pessoas, e que nos mostra, por exemplo, que 65% das pessoas LGBT não assumem de forma explícita a sua orientação. E nós vimos ali na peça a questão do exibicionismo, não é? Ou seja, a invisibilidade em relação às questões e o facto das pessoas não se assumirem, e não se assumem porquê? Porque 57% evita dar as mãos aos parceiros, lá está, o medo de mostrar, da visibilidade. Se for entre eles eu não me importo, não é? A tal frase que eu já referi. Exatamente, não é? E 25%, por exemplo, evita determinados espaços. A questão da insegurança, do medo, de viver com medo, da invisibilidade, existe, mas eu não gosto de ver dar a mão, eu não gosto de ver duas pessoas do mesmo género dar um beijo, mas foram duas pessoas de géneros diferentes, um homem e uma mulher. Há uma aceitação, e esta palavra aceitação já cria aqui também uma relação de poder, não é? Uma relação desigual, e é para este tipo de situações que eu penso que nós devemos de estar atentas, porque há estas microagressões, não é? Que nós dizemos, eu aceito, mas não gosto de exibicionismos. Isto é uma microagressão, em termos da pessoa sentir, não é? Sentir que na realidade não é aceito, não está a ser aceito. E peço desculpa, e mesmo a questão da discriminação, acho que aqui eu falei na Agência Fundamental dos Direitos Humanos, mas há aqui uma outra, por exemplo, participei num projeto em que a Universidade foi parceira e foi coordenadora pelo Plano I, que era o projeto IRIS, e que foram feitas entrevistas a pessoas vítimas que estavam no momento a ser vítimas ou ex-vítimas de violência LGBT, e a profissionais, dentro destes profissionais nós fizemos entrevistas e focos de grupo também a pessoas da área da saúde, da educação, coletivos, associações. E retirou-se, entretanto, alguns dados também muitíssimo interessantes, isto em Portugal, que, por exemplo, 26% das pessoas que entrevistamos LGBT, portanto, lésbicas, gays e bissexuais, estão mais expostas do que os heterossexuais a agressões.
68% das pessoas trans estão mais expostas do que as pessoas cis, não é? Género, ou seja, lembra-se, nós falamos no início, do que os trans, é exatamente cisgénero, sentimos o sexo, o nosso sexo biológico está de acordo com a forma como nos sentimos. Sim, sim. E portanto, 68% aqui, ou seja, mais de metade das pessoas estão mais expostas a situações de violência. 30% são vítimas e precisam de atendimento médico. E numa destas entrevistas, há pessoas da área da saúde que trabalham há mais de 15 anos nesta área que dizem que nunca se confrontaram, nunca perceberam, nunca chegou até si pessoas LGBT vítimas de agressão. Portanto, alguma coisa está mal nesta invisibilidade. Estamos a falar agora de discriminação. Eu sinto que isto é um processo e, como tal, lá está, é preciso maturidade e por isso é que nós temos também a legislação, a Lei 38 de 2018, que refere isso mesmo. Portanto, o mais importante aqui é garantir o direito e a dignidade humana, não é? Os direitos humanos das pessoas e liberdade em termos da identidade, expressão e características sexuais diferente e esta pluralidade. Tornou-se um assunto da atualidade a vencedora do concurso Miss Portugal. Eu gostava também de ouvir ainda uns testemunhos. Eu acho que não é um tema, eu acho que não é tema. Acho que as pessoas são livres de escolher o que querem ser e acho que é assim que tem que ser. Parece-me uma polémica, eu diria, normal, se bem que há sempre posições extremadas e, portanto, há quem se aproveite para denegrir certas ideias que avançam. Eu sou tolerante e julgo que a maioria das pessoas começa a aceitar isso. Eu acho que fisicamente, de cabeça pode ser uma mulher, mas fisicamente não é uma mulher. Foi como eu lhe disse, ou vai ao ginecologista ou vai ao urologista. E ela onde é que irá? Sra. Professora, não podemos deixar de falar da vencedora do concurso Miss Portugal, que se tornou tão polémico. Quer comentar? Este é um tema de alguma complexidade, e uma complexidade frágil, não é? Porque, de facto, tal como na peça, a resposta está dada pela primeira pessoa, penso eu, que diz... Que não é tema. Que não é tema, não é? Pronto, eu penso que é por aí, porque... uma visão conservadora, binária e em que nós não estamos abertos à diversidade, vai sempre achar isto como um tema e vai sempre se centrar na questão da definição que nós começamos por aqui por referir, que é o sexo, não é? É o biológico. Mas mesmo, tal como eu referi, na barriga das mães, as crianças já têm um quarto, as expectativas dirigem para um quarto cor-de-rosa ou um quarto azul, não é? Nós dividimos muito assim o mundo. E se entrar nos corredores dos supermercados, consegue perceber que é a tal invisibilidade das informações que vão passando, consegue perceber como nós temos brinquedos muito dirigidos para o género feminino, dividido em dois, o tal mundo dividido em dois, e o género masculino. E este rosa e azul está presente permanentemente e, portanto, é assim que as pessoas veem o mundo e quando o veem assim não o conseguem aceitar e é como digo aqui, a aceitação, este termo aceitação tem aqui uma relação de poder que é desconfortável, não é? Sra. Professora, o número de raparigas, e para fecharmos, de raparigas jovens que acedem ao ensino superior é significativamente superior ao dos rapazes, não é? E passo a ler os números da Pordata, são 241.356 raparigas para 204.672 rapazes, só em 2023. Há exemplos como o curso de Medicina, em que o número de alunos chega a ser 3 vezes superior ao dos alunos rapazes. E há instituições públicas, o número de mulheres é muito superior ao dos homens. Há algo a acrescentar em relação a tudo aquilo que nós falamos? Essa é uma questão que, de facto, tem vindo a ser colocada e é uma questão bastante pertinente.
há alguns empregos e trabalhos que de facto o número de raparigas e meninas são maiores do que os rapazes, mas o inverso também é verdade. E eu gosto de dar um exemplo que é da Empowering the Future. Tem um pequenino filme, uma coisa muito pequenina, em que é feito com crianças do jardim de infância e em que as educadoras de infância dizem: hoje o tema são as profissões e vocês vão desenhar bombeiros, cirurgiões e um piloto da Força Aérea. E é muitíssimo interessante perceber que destas crianças, deste grupo, 61 das crianças, os bombeiros são todos homens, e depois na descrição estão a fazer, quando estão a desenhar, dizem porque o bombeiro é forte e corajoso. O cirurgião são homens, 61, portanto desenham como homens, e o piloto da Força Aérea também é um homem. E nos comentários das crianças vai resgatar, é muito forte, vai resgatar pessoas. Quando entram na sala do jardim de infância 3 mulheres, uma cirurgiã, uma bombeira e uma piloto da Força Aérea, uma das reações das crianças é que de facto estão mascaradas. Portanto, em termos de expectativa, a sociedade desde o início, e quando o bebê nasce, não é? Já projeta de alguma forma os brinquedos que se compram, os tais corredores, dividirmos os corredores rosa e azul. Portanto, os brinquedos para meninas são diferentes dos brinquedos dos meninos e, portanto, se nós continuarmos nesta divisão, as engenharias, nós encontramos um grande número de rapazes e um baixo número de raparigas. O que se espera numa sociedade plural e equilibrada é que, de facto, estas profissões sejam realizadas. O educador de infância também exista na nossa forma de linguagem, e a linguagem aqui é muito importante. A forma como nós nos exprimimos e no nosso cotidiano com as crianças e não só, falar, por exemplo, em usa as professoras, ou o educador de infância e a educadora de infância, o cirurgião e a cirurgiã, portanto, dará a tal visibilidade, à invisibilidade que nós, muitas vezes, não é de forma muito propositada, mas está incrustada no nosso discurso, na forma como nós, no cotidiano, agimos e interagimos. E, sem querer, nós também estamos a fazer essa divisão. Sem querer e, às vezes, por querer. Depende. Sra. Professora, muito obrigada por ter estado connosco em estúdio. Aqui se falou da necessidade da não discriminação e da igualdade entre todos: sexo biológico, identidade de género, expressão de género e orientação sexual. Fique bem, nós regressamos dentro de 15 dias.